Boa tarde, pessoal. A próxima palestra, vocês vão ficar com a Adriana Fernandes, que é essa pessoa muito querida que vai falar para vocês agora. A Adriana é fonoaudióloga pela UFRJ, ela tem 11 anos de atendimento clínico no Rio de Janeiro. Ela é especialista em inclusão escolar e transtornos do espectro autista pela PUC do Rio. Ela tem certificação internacional em integração sensorial pela Clínica Ludens, University of Southern California. Ela é terapeuta DEAR, Floor Time. Ela vai explicar um pouquinho melhor para vocês o que é isso. E ela é fundadora do projeto que se chama Afetoterapia. E ela é criadora do CompSal, Circuito Online de Palestras sobre o Autismo, que foi um evento muito especial que acabou de acontecer. A Adriana tem uma abordagem completamente distinta de autismo, ao meu ver, de tudo que eu já aprendi. É uma abordagem muito bacana. Eu tô adorando passar isso para vocês. E a Adriana vai falar sobre alimentação e autismo, quais as possibilidades e desafios. Eu tô muito feliz da Adriana estar falando sobre isso, porque logo depois do primeiro Conalco, muitas pessoas me procuraram, né, mães de autista, me pedindo uma palestra dessa, e foi realmente um grande prazer cruzar meu caminho com a Adriana. Tenham todos uma ótima palestra e a gente se vê em breve. Oi pessoal, eu sou a Adriana Fernandes, fonoaudióloga. Estou muito feliz de estar aqui com vocês do Conalco. Eu fui convidada pela Aline Padovani, que é a idealizadora desse evento grandioso e bonito que é o Conalco, né, que já está na sua segunda edição. E eu estou me sentindo muito feliz e honrada de estar aqui com vocês, porque a minha história com a Aline é muito bacana. Desde que eu soube que ela dava o curso de BLW avançado, né, eu adquiri o curso. Tô fazendo, tô apaixonada, cada vez mais apaixonada pelo método. E ela acabou de participar comigo, a gente acabou de produzir um evento especificamente sobre o autismo, né, o CompSal, que acabou de acabar. E agora eu tô muito feliz de estar aqui com ela no Conalco também. Então, é uma honra para mim, eu tô muito feliz. E desde que eu conheci o BLW, que eu conheci o trabalho da Aline, eu conversei com ela e falei: Aline, o seu trabalho tem tudo a ver com o meu. Porque a abordagem DIR Floor Time, que a gente vai conversar mais pra frente, ela tem a mesma base filosófica e de respeito à criança que o BLW, que é a alimentação responsiva. Então, eu queria muito passar essa mensagem para vocês hoje. Eu fiz um curso de alimentação com abordagem DIR Floor Time em 2011 em Nova York, e desde então eu falo disso, né? Trago essa informação para as pessoas em 2 dias de curso, né? Hoje aqui a gente não tem tanto tempo, nosso tempo é curtinho, por isso que eu vou plantar uma sementinha em vocês da gente repensar a alimentação para as crianças com autismo, né? E de coração, tudo que eu falar aqui hoje vale para qualquer criança, né? É realmente um outro olhar para a alimentação, é um olhar mais respeitoso, com muito mais participação da criança. Então, eu coloquei bastante conteúdo para vocês, a gente vai falar bastante, mas no final da minha palestra eu vou deixar meus contatos para quem quiser aprofundar mais no assunto, trocar informação, me procurar para qualquer outro desejo, eu estou aqui à disposição para vocês, tá bom? Então hoje eu queria falar de alimentação e autismo, possibilidades e desafios, né? A minha experiência com autismo ela já tem 12 anos, desde que eu me formei, um pouco antes de formar, desde o ambulatório, eu trabalho com autismo, me especializei no atendimento de crianças com autismo e muitas delas, né, uma porcentagem grande dela tem uma dificuldade alimentar, seja com alimentos novos, seja com uma restrição a nível de alergia mesmo. Então, como eu falei para vocês, eu não vou entrar
tanto na questão de dietas ou da restrição alimentar específica. A minha proposta hoje é que a gente fale no assunto, relacione o quão importante é a alimentação e como a gente pode mudar as nossas atitudes em relação à alimentação, a apresentação dos alimentos, a relação que a gente traz para a criança em relação à comida e que pode beneficiar as crianças com autismo e, como eu disse para vocês, todas as outras crianças, né? Então, como eu comecei a falar para vocês, a base desse meu olhar, dessa minha nova abordagem com as crianças com autismo e com as outras crianças é o DIR for Time. Quem nunca teve contato com isso e ficou curioso com a sigla, ela não tem uma tradução específica, porque ela é uma marca registrada do inglês, né? Ela é uma metodologia de origem americana. Então, se a gente traduzisse cada letra do DIR, aproximadamente a gente teria essa tradução. Ela diz respeito ao desenvolvimento, à individualidade e às relações afetivas. Mas ela é uma metodologia de estudos, de atuação com crianças, do desenvolvimento infantil como um todo, que tem base compreensiva e desenvolvimentista. Em que sentido? Compreensivo e desenvolvimentista porque a gente observa bastante a criança, a gente sempre tende, primeiro de tudo, a acreditar que a criança tem uma motivação, seja para interagir, seja para brincar, seja para dialogar, seja para se alimentar. A motivação sempre existe, né? Muitas vezes ela não tem o como chegar, o como fazer, mas a motivação, ela é real, ela existe. É o que a gente acredita no DIR. E ela é desenvolvimentista porque a gente acredita em potencializar a criança. O nosso foco é no desenvolvimento, é no que é bom, na habilidade da criança. Então, a gente vai falar em relação à alimentação hoje, a gente vai falar bastante disso, do quanto a gente pode tornar a relação da criança com o alimento bacana, uma relação saudável, uma relação tranquila, principalmente, conforme a gente pensar nos nossos atos com elas. Então, o que é o DIR for Time, essa abordagem? O modelo DIR for Time é uma estrutura que ajuda os médicos, pais, educadores a terem uma avaliação compreensiva e a desenvolver programas de intervenção adaptados para os desafios e potencialidades das crianças com transtornos do desenvolvimento. Né? Para o caso do autismo, ele é bem respeitoso e a gente tem registrado muitos avanços nas crianças com autismo, porque como o foco dela é na relação, a criança desenvolvendo e ficando bem na socialização, ela consegue desenvolver outros aspectos do desenvolvimento, né? Então, os objetivos do modelo são construir bases saudáveis para as capacidades sociais, emocionais, intelectuais, ao invés de focar habilidades e comportamentos isolados. A nossa principal meta é entender a criança como um todo, né? É olhar quando o comportamento surge, seja um comportamento negativo, um comportamento eufórico, o que causou esse comportamento, né? O nosso foco não é no comportamento em si nas causas dele, no que levou a criança a responder daquela forma, né? Como é que ela está processando as coisas internamente e externamente para ter tido aquela reação. E o floor time, o DIR, então, é a teoria, né, a base metodológica. E o floor time é a técnica. É uma técnica específica onde terapeutas e pais seguem os interesses emocionais da criança e, ao mesmo tempo, a desafiam para gerar um domínio cada vez maior das capacidades sociais, emocionais e intelectuais. Tá vendo como ele é muito bom para as crianças com autismo, mas ele serve para qualquer criança? Porque para qualquer criança, você seguir o interesse emocional dela e ao mesmo tempo desafiar ela para mais, você está potencializando esse desenvolvimento, né?
É uma proposta de intervenção que utiliza uma série de brincadeiras que estimulam a criança a construir uma base sólida no seu processo de desenvolvimento. É uma técnica particular onde você senta no chão e brinca com a criança. Isso a gente está falando em termos de intervenção pela brincadeira, né, para o desenvolvimento como um todo. Como a gente está falando aqui hoje sobre alimentação, a gente pode pensar que é uma técnica onde o adulto se disponibiliza para a criança, né? O senta no chão pode ser substituído, no caso da alimentação, por se disponibiliza, se realmente se envolve naquele momento de alimentação para dar tudo que a criança precisa, o suporte necessário para ela ter uma relação bacana com o alimento. Então, devemos prestar atenção na diferença individual de cada um e como a criança processa os estímulos sensoriais, os sons, o movimento, o tato e como ela modula as sensações. Você deve observar o desenvolvimento de uma criança, incluindo linguagem, cognição, planejamento motor, afetividade e emoções. Assim, trabalharemos juntos como uma unidade integrada. O autor do modelo DIR Floortime, junto com Serena Wilder, que é a Stanley Greenspan, o objetivo maior da fundação do modelo DIR Floortime foi finalmente juntar cognição e emoção. Trabalhar isso junto na criança. Não há aprendizado sem envolvimento, sem a criança significar o que está acontecendo. E para a alimentação é a mesma coisa, né? Ela só vai estar aberta a novos alimentos, ela só vai estar bem internamente para receber, para esse momento de alimentação, se ela fizer significado naquilo. Então, hoje a gente vai conversar sobre coisas, estratégias, dicas que a gente pode conversar juntos, pensar juntos, que podem potencializar as crianças com autismo no processo de alimentação e principalmente mexer com como a gente está oferecendo os alimentos para a criança, sabe? Se realmente a gente tem feito o nosso melhor para a criança evitar as recusas ou as restrições alimentares. Então, os marcos do desenvolvimento infantil são muitos, né? Motor, físico, postural, afetivo, emocional, social, cognitivo, linguagem. Todos eles, como a gente vai conversar bastante, estão envolvidos no processo de alimentação. O momento da alimentação, além da alimentação em si ser um processo multissensorial, né? Ela envolve todos os sentidos do nosso próprio corpo, ela é um momento muito social, de interação, de relação e, consequentemente, de aprendizado, certo? Então, voltando ao DIR Floortime, né? Eu quero que a gente pense a alimentação dentro desse modelo, dentro dos níveis de desenvolvimento que o Stanley Greenspan e Serena Wilder construíram para a gente pensar a criança, que acontecem de baixo para cima. A criança precisa realmente fortalecer essa base do desenvolvimento para ganhar as outras habilidades, né? Então, ela começa com autorregulação e interesse pelo mundo, ela precisa estar ok, calma, relaxada, tranquila, disposta ao momento de interação, seja ele o brincar ou a alimentação, para conseguir formar vínculo afetivo, confiar na pessoa que está com ela, né? Realmente estar envolvida no que está acontecendo, para aí sim ser capaz de criar círculos de comunicação com essa pessoa, ou seja, a pessoa oferece, ela aceita e ela inicia alguma coisa para a pessoa responder, né? Então, esses são os círculos de comunicação, é como a gente age no outro, né? Como essa intervenção, como essa interação funciona, né? Esse fluxo acontece. Isso ficando bacana, isso ficando bom, ela já consegue organizar o próprio comportamento para solucionar o problema. Então, diante de uma situação nova, ela já consegue se organizar, adaptar o comportamento para responder de maneira adequada àquela situação. Né? Então, ela consegue manifestar um desejo, ela consegue pedir ajuda, ela consegue, diante de uma situação, problema, né? De um desafio para ela consegue pensar estratégias para resolver essa situação, para aí sim, no nível 5 do desenvolvimento, ela ter a capacidade simbólica, que é a representação. A fala entra muito nesse momento, né? A gente fica querendo fala da criança muito antes e como a gente
pode ver, ela precisa estar muito embasada e fortalecida de outras habilidades para que a fala venha. Né? Por que a fala é símbolo? Uma criança recém-nata chora aqui e chora na China igualzinho. O choro é universal. Mas para ela adquirir aqui no Brasil o português e lá na China o chinês como linguagem, ela vai ter que estar em contato com o meio, em contato com essa língua, e aí sim compreender, processar e finalmente produzir naquele código onde ela está inserida. Então, é símbolo, é representação. Ela só consegue adquirir isso, ela consegue ficar ok nessa capacidade quando ela está bem nas outras. E aí, finalmente, ela consegue pensar mais lógico e racional, fazendo comentários, negociando, realmente pensando sobre o que está acontecendo com ela. Tá? Então, a gente precisa pensar em cada um desses níveis de desenvolvimento. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho deles em relação à alimentação, que é o nosso assunto, né? Atenção e regulação. A criança regulada é uma criança calma, relaxada. A gente precisa adaptar o ambiente quanto necessário possível. Pensar na iluminação, no som, nos estímulos visuais, nos estímulos auditivos. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado disso mais à frente, mas a regulação, a autorregulação da criança vem inicialmente da corregulação que a gente faz com ela, quando a gente entra em sintonia com esse estado dela. Certo? Então, a criança regulada, ela é capaz de perceber e responder à interação, olhar, gostos, texturas, temperaturas. Ela consegue estar ok para esse tipo de experiência, né? O choro ou o grito de fome despertam a atenção e a saciedade que vem da comida ajuda na regulação, dá o significado às sensações. Então a criança sente algum desconforto interno e aí ela chora por reação primitiva e alguém vem e traz um alimento, seja o leite materno quando ela é pequena, seja a comida, né, mais para frente. E ela se sacia, fica bem. Né, acaba o desconforto. Então ela entende, isso tem um significado para ela, que o que ela sentiu é fome, né, é resolvido com algum alimento que é trazido. Então isso ela entende o que sente, então ela já consegue controlar melhor esse sentimento nas próximas vezes, e isso é comunicação, né? Se ela entende que é o que ela fez, o barulho o som que ela produziu, que fez a situação se resolver, né, que fez ela ficar bem, porque alguém apareceu com o alimento e tudo, isso é comunicação, é ela já entendendo o poder que tem a expressão dela, né? Então, despertar na criança o interesse em explorar e descobrir as coisas do mundo, encorajar a criança a explorar as propriedades sensoriais dos alimentos, explorar novidades juntos, construir conhecimento a partir da curiosidade da criança, né? A criança é naturalmente curiosa, né, exploradora. Então, a gente estimular, sim, essa curiosidade, esse interesse de coisas novas. A gente oferecer o máximo de experiência possível para a criança. Ainda no nível 1, em relação à autorregulação, a gente pensar no compartilhar de atenção. Comerem juntos sempre que possível, dando modelo ao sentar-se em frente à criança. Em frente ao ideal, para ela realmente modelar o que acontece na alimentação de você, né, do adulto. Seguir o interesse da criança antes de propor uma novidade. Isso é muito importante. A gente, às vezes, quer apresentar um alimento novo e acaba mudando o prato todo, né? A criança comia arroz, feijão e carninha, a gente quer que amanhã ela coma beterraba e batata. Não, a gente não deve mudar tudo de uma hora para outra, principalmente nas crianças com autismo, né? A gente deve manter o elemento familiar, o elemento conforto para ela, então mantém o arroz, feijão e carninha, desse meu exemplo, e acrescenta a beterraba, porque a criança pode estar disposta ou não a experimentar o elemento novo. E ela experimentando, ela pode ter o conforto de, se não gostar, ela tem o que é familiar, o que a sacia normalmente. Então, sempre ter bastante cuidado com as novidades, com o novo, porque a dificuldade em flexibilizar já é inata no autismo, né? E mais ainda se a gente não tiver esse cuidado em como apresentar as coisas para ela.
né? Cuidado em antecipar as refeições, que a gente vai falar aqui também, mas o cuidado em relação aos elementos novos, em manter uma familiaridade com o que ela já está acostumada, tá bom? Esse conforto tem que ficar seguro para ela. Crianças aprendem observando os outros comerem, o que, quando, como, com que velocidade, como se sentir em relação à comida. Permitam que vocês também conheçam alimentos novos com a criança, né? Ou faz de conta que está conhecendo agora, né? Que está conhecendo com ela, e deixa ela ver sua reação diante daquilo. Goste de alguns, não goste de outros. Se permita isso para que a criança perceba e se interesse pela sua relação diante do alimento, né? Ajudar a criança a se acalmar, se regular e assimilar o mundo. Cuidadosamente observar suas indicações de sinais de estresse, observar suas reações sensoriais. Muitas vezes tem algumas comidas, alguns alimentos que trazem realmente desconforto sensorial, que o alimento dentro da boca não fique tão bem, porque há uma sensibilidade maior intraoral, né? Quando a criança vai pegar a comida, talvez ela ainda não sinta conforto tátil de tocar naquela textura. A gente tem que pensar em tudo quando a gente está apresentando um novo para a criança, né, em relação à comida. Mas o mais importante é observar, ler os sinais de estresse dessa criança, porque nada pode ser feito, pode ser ofertado, pode ser compartilhado no estresse. Tem que ser realmente uma preocupação nossa que a criança esteja calma e regulada nesse momento, tá? E principalmente o nosso principal objetivo é tornar a alimentação prazerosa. E aqui eu já trago para vocês uma outra dica, sugestão, que acontece muito com as minhas famílias, que a alimentação, né, o momento da comida, ele acaba sendo... ele atrapalha um momento de prazer. Por exemplo, né, conforme algumas pessoas, famílias apresentam para a criança. A criança está vendo um desenho que ela gosta muito ou numa brincadeira que ela está super envolvida. E aí a gente interrompe isso e oferece a comida. O que a comida fica de mensagem para ela? Ela é um atrapalhador do que eu gosto de fazer. Eu tenho que parar o que eu estou gostando de fazer para comer, né? E isso não é bom, porque isso não traz registro positivo em relação à comida, pelo contrário, né? Então a gente interromper um momento de prazer da criança para comer, principalmente abruptamente, né? Não ter antecipado que era momento de comida, não ter preparado o ambiente para isso, como a gente vai conversar mais à frente, e simplesmente interromper o que ela está fazendo para trazer o alimento, para oferecer a comida, não vai ser positivo. Então, um bom caminho é, filho, depois, quando acabar esse desenho, a gente vai comer, né? Dar os avisos auditivos de que isso vai ser feito, esperar, se a criança não tiver compreensão para isso, esperar que se feche um ciclo, seja da TV ou seja do brincar, para que ela esteja pronta para alimentação, e a gente vai conversar mais para frente, tem como a gente preparar ela um pouco mais para isso. Mas concluindo, a alimentação tem que ser prazerosa, tão prazerosa quanto um desenho bom, tão prazerosa como uma brincadeira gostosa, tá? E pensando nisso, a gente vai pensar nas diferenças individuais, no sistema sensorial da criança, a habilidade da criança de organizar suas sensações e, consequentemente, seu comportamento para participar da alimentação. Jean Iris, que é uma estudiosa maravilhosa na área da integração sensorial, ela fala que o processo neurológico que organiza as sensações do próprio corpo e do ambiente torna possível o uso de forma eficaz nesse ambiente, do corpo de forma eficaz nesse ambiente, né? Então, a gente precisa estar organizado internamente e externamente para conseguir responder às situações de forma eficaz. E a alimentação é uma das situações em que a gente precisa estar bem para isso, né? E o que é o processamento sensorial? O processamento sensorial se refere à nossa habilidade de receber uma informação através dos nossos 7 sentidos. Os 5 básicos, toque, cheiro, gosto, visão e audição, mais os 2 secretos, não muito mencionados, como a propriocepção, que são as sensações das partes do corpo em relação a cada outra parte. Por exemplo, eu fechar meu olho aqui e eu saber exatamente onde está cada parte do meu corpo, porque
muscularmente e na parte neural, elas vão se comunicando e vão dizendo ao cérebro onde está cada parte do meu corpo. Isso é muito importante para a gente se manter em pé e ter o exato domínio espacial, né? Então, ela associada ao vestibular, que é a próxima sensação, que está totalmente relacionada ao equilíbrio, elas me dão essa noção e minha adequação ao ambiente em que eu estou. E processamento sensorial também se refere à nossa habilidade de organizar e interpretar a informação sensorial e perceber que percebemos pelos nossos sentidos. Então, a gente recebe pelos sentidos e o processamento sensorial diz respeito a como a gente organiza e interpreta essa informação. É a nossa habilidade também de dar uma resposta significativa a uma informação sensorial entrando no cérebro. Então, como a gente responde, como a gente executa o que a gente processa, também é processamento sensorial. Áreas funcionais que são afetadas pela modulação sensorial: nível de alerta, atenção, interação social, nível de atividade e regulação emocional. A habilidade de graduar o comportamento em resposta a um estímulo sensorial. Para alimentação, a gente não precisa disso tudo. A gente precisa estar com o nível de alerta ok, precisa estar atento ao que a gente está fazendo. A interação social ela é muito necessária porque alimentar-se é um ato social, né? É um ato de grupo. O nível de atividade nosso também tem que estar ok para a gente estar percebendo todas as alterações, as mudanças no que a gente está fazendo, né? Para se adaptar a isso. Desculpe. E a regulação emocional, a gente tem que estar bem para que se alguma coisa der errado, por exemplo, não gostar de um alimento no meio do que eu estou comendo, eu tenho que ficar bem, colocar ele de lado e continuar comendo, esse é um exemplo. Mas se a gente estiver bem emocionalmente, a gente lida bem com as adversidades que acontecerem, certo? E por que eu coloco isso do nível comportamental? Tudo que a gente pensa a nível sensorial se reflete a nível comportamental. O nosso comportamento ele é totalmente baseado no que a gente sente, né? No que a gente recebe de informação. Então, a gente pensar em processamento sensorial de alta ou baixa reação, em organização do comportamento por atenção focada, interação com os outros, resposta emocional, olha ela aí de novo, autorregulação, resposta emocional organizada, flexibilidade, isso vai depender do nosso estado emocional, né? Habilidade para participar em atividades e enfrentar desafios da vida diária. A gente pensar por isso que eu falei para vocês que a gente no DIR, a gente olha o comportamento, mas a gente observa de uma maneira mais ampla para a gente pensar que aquele comportamento é só uma resposta a alguma coisa que trouxe esse comportamento. Então a gente precisa avaliar mais amplamente essa criança, né? E o estímulo ambiental, ele está diretamente relacionado à motivação para agir no ambiente. No modelo DIR Floortime, a gente sempre acredita que a criança está motivada ao outro, a interagir, a se alimentar, a brincar. Essa motivação a gente sempre acredita que exista. Tá? Então vai depender, é bem bacana que o estímulo ambiental seja adequado para a criança, seja na medida da criança. Para a criança com autismo, mais ainda, né? A gente pode ajudar ela a ler esse entorno, a processar melhor as informações, para responder melhor a elas. Então, vamos falar de cada sistema separadamente. No sistema visual, a gente come com os olhos, né? Assim que o alimento chega pra gente, a gente primeiro interpreta ele, né? Se interessa ou não por ele, dependendo da aparência. E isso é anterior ao alimento chegar na boca, né? Então, a gente tem que pensar no visual do alimento. Claro que de segunda a sexta, vamos ser bem realistas aqui com essa vida corrida nossa, não vai dar para fazer um palhacinho na comida ou uma decoração de alimento nesse nível. Mas a gente pensar se a comida está colorida o suficiente, está atrativa visualmente o suficiente, pensar nos utensílios mesmo que a criança usa, tornar esse visual atrativo para a criança, diferente de uma comida com aparência toda da mesma cor, né, num prato que é pouco interessante para a criança. Vamos pensar um pouquinho o que a gente pode beneficiar essa criança com o atrativo visual. Auditivo, esse eu comecei a falar com vocês e esse é muito importante que a gente
muitas vezes não se dá conta do quanto, né? A gente agora adulto pode pensar. Agora, por exemplo, que eu tô gravando pra vocês, eu tô com uma super fome. Se eu começar a ouvir barulho na cozinha, de panela mexendo, né? De alguém mexendo com panela, água da torneira, liquidificador, eu vou associar na hora que alguém tá produzindo comida pra mim, né? Que a refeição está sendo feita. São os sons do ambiente no preparo dessa comida, né? Se alguém me avisar auditivamente também, olha, o jantar está saindo, vai ser maravilhoso. Eu vou preparar mais ainda meu comportamento na expectativa da refeição, né? Isso a gente pode fazer com a criança. Chegar próxima à hora da refeição, a própria TV ou a brincadeira, ela ir reduzindo e a gente ir participando da criança do processo de preparo do alimento, né? Ela acompanhar a gente nesse processo, e principalmente ela não estar em outra atividade prazerosa. O foco ser realmente o momento da alimentação e não outra coisa, porque senão a gente vai ter que brigar para ela vir se alimentar. E como eu disse para vocês, a comida vai vir de encontro a uma coisa prazerosa. E ela não pode ser, ela tem que ser realmente outro prazer. Então a gente tem que envolver a criança a participar mais desse processo de alimentação, e o sistema auditivo ele é muito bom para fazer isso. Então, por que eu falo isso? Porque nas crianças com autismo, elas são bem mais visuais que auditivas. Mas se a gente caprichar no sistema auditivo, né, como eu falei para vocês, os sons do ambiente, o aviso verbal de que a comida está vindo, etc., a gente consegue atrair eles mais para isso, tá? Gustativo e olfativo. Esse eu queria falar muito para vocês, porque é de uma experiência pessoal que eu tive um problema sério de intestino em 2013, né? E tem uma relação com a comida, assim, engraçada, digamos. Eu tô sempre em experimentação, né, dos sabores, etc. E uma coisa que eu posso trazer como minha experiência para vocês e para vocês pensarem na relação da criança com autismo com a comida, porque muita família traz para mim que a criança é muito restrita, né? Escolhe certos tipos de alimentos e é muito, muito resistente, tem uma recusa forte a alimentos novos, a experimentar alimentos novos, né? E muitas coisas eu vejo que a própria família alimentou esse processo, ou tem alimentado esse processo por desespero da desnutrição, né? Da criança ficar ainda mais restritiva e tudo. Por que eu tô falando isso? Quando a criança ela conhece alimentos industrializados, frituras, açúcares, tudo que a gente apresentou para ela de legume e fruta in natura, vão perder a graça, mas muito por cento mesmo, depois dela conhecer essas coisas. Sabe? O chuchu, ele não é sem graça à toa. Pode ser que algum tempo atrás ele tenha sido campeão dos campeões, quando as coisas industrializadas, frituras e doces ainda não existiam. Mas hoje em dia ele é tão sem graça porque essas coisas existem. Então, por que eu tô falando isso? Algumas mães trazem pra mim, nossa, mas ele só come nugget, batata frita ou algum alimento dessa categoria, entenderam? Olha o prazer que isso tem, o nugget e a batata frita. Quem apresentou o nugget e a batata frita para a criança? Talvez a criança tenha recusado tanto alimento que você tentou a batata frita ou o nugget. E aí ela adorou, porque não tem quem não goste, né? Desse prazer que a fritura traz. Pode ser que ela já comia alguma coisa de legume, de fruta, mas ok, mas quando você apresentou a fritura, ela preferiu esse tipo de alimento. Isso não é natural? Claro que é. Realmente esse tipo de alimento é viciante, ele mexe com o nosso sistema gustativo, ele mexe com o nosso paladar. Então é muito difícil, um exemplo meu com as frutas, eu achava insuportável uma fruta que eu pegasse, lavasse e comesse, era impossível, eu tinha que jogar um pouco de açúcar ou leite condensado para conseguir comer aquela fruta, para achar graça na fruta. Então, na verdade, eu não estava querendo a fruta, eu estava querendo esse tipo de produto. Então, vamos pensar sempre nas crianças, o que a gente está apresentando para elas.
Você que está me ouvindo, que já apresentou, a gente não está aqui falando de culpa, tá? Nossa, então eu dei para ele, acabou, não vou mais conseguir transformar. O nosso sistema gustativo, ele é hábito, a gente consegue transformá-lo, tá? Eu sei bem disso porque eu vivo isso claramente com o meu problema intestinal, que eu fui obrigada a fazer uma dieta super restritiva por alguns meses e hoje em dia eu aceito os legumes e as verduras e frutas que eu tive que comer nesse processo muito melhor, porque eu tive que eliminar os açúcares, os leite condensados e as frituras e os prazeres todos. E comia sem prazer a princípio, era tudo uma tortura para mim. E eu criei o hábito, conforme só existia isso na minha alimentação, eu criei o hábito de novo de achar isso prazeroso. Então, sendo bem honesta, hoje em dia, é claro que eu prefiro uma porção de batata frita a um prato de salada, de verdade. Mas eu entendo que eu já consigo ter prazer nessa salada e que me faz muito bem. Então, algumas crianças do espectro do autismo, eles têm um desconforto gastrointestinal que precisa ser pesquisado, né? Precisa ser investigado, porque isso altera o comportamento, as crianças ficam realmente mais agitadas quando estão com desconforto gastrointestinal, então a gente tem que pensar nisso, né? Tem que haver essa pesquisa, mas a gente também tem que pensar o que a gente está oferecendo para elas, né? Que tipo de alimentos a gente está oferecendo para a criança. E como a gente está oferecendo esse alimento, né? A gente está realmente apresentando, ofertando vários tipos de texturas. A criança tem o direito, ela pode pegar na comida com a mão. Como que a gente está oferecendo isso para ela? A conexão mão-boca, ela é muito importante para o processo de exploração infantil. Então, a própria criança levar os objetos à boca, os os alimentos à boca. Se os alimentos tiverem várias texturas diferentes, melhor ainda, porque mais ainda a criança vai conseguir lidar com diferenças de texturas. Então, o sistema tátil tem que ser muito trabalhado. Como eu coloquei aqui também, a capacidade de fazer pinça depois para a utilização de talheres também vem da gente desenvolver esse sistema tátil na alimentação da criança, né? O proprioceptivo da criança conseguir se sentar, ficar mais tempo na cadeira, morder, bater e empurrar. Se a criança ainda usa esses recursos quando está sob estresse, ela está com uma dificuldade proprioceptiva. A capacidade de sugar, lamber, mastigar, engolir e a própria sensibilidade dentro da boca, isso tem que ser investigado. E o sistema vestibular em relação ao equilíbrio é que muitas vezes as crianças sentem desconforto em estar com a cabeça nessa posição, né? Nessa posição de permanecer com a cabeça nessa posição para comer. Então a gente tem que ajudar ela a adquirir uma adequação desse sistema vestibular, desse equilíbrio dela para ela se alimentar bem. E como na foto, não alimentar a criança dessa maneira com que ela fique nessa posição e abra totalmente as vias aéreas, correndo muito maior risco de aspirar o alimento, né? Então a gente tem que pensar nisso e pensar em parar de alimentar a criança e sim trazer ela para se alimentar, participar do próprio processo, né? O engajamento, que é o nível 2, diz respeito a formar relações, intimidade e confiança, compartilhar interações prazerosas. A criança se diverte nas relações por causa da comida e da interação social. A gente se saciar, a gente quando está com fome e acaba de se saciar com alimento, a gente se sente muito bem, né? É uma sensação muito gostosa. Então é isso que a gente tem que trocar com a criança. E estabelecer padrões de alimentação é o quanto a gente pode manter de rotina de horário para comer. Essas estratégias de trazer todos os recursos sensoriais para avisar a criança que o momento da refeição vai acontecer, isso é muito importante. São padrões que a gente faz com que a criança acomode seu comportamento, regule seu comportamento para esperar o momento da alimentação, né? Para ele acontecer de forma bem bacana. Usar canções simples como atrativo, importância da rotina familiar, criar um clima agradável em torno das refeições, né? O máximo possível que vocês consigam fazer as refeições juntos, então, é sempre muito benéfico para a criança.
Nível 3, a comunicação de duas vias, é abrir e fechar ciclos de comunicação, tornar a comunicação intencional, desenvolver o senso de si mesmo e do outro, permitir que a criança faça as escolhas, usar variedade de emoções na interação, promover iniciativa com gestos indicando mais, aquele, dá, toma, são pistas visuais que ajudam a criança a compreender o que está acontecendo, né? Seguir o interesse da criança, reconhecer e respeitar as ações da criança como tendo intenção, dar significado às ações da criança e principalmente dar tempo necessário para que a criança seja mais espontânea e interativa durante os momentos de refeição. Os ciclos de comunicação, bem representados aqui, eles são conectados por atenção e afeto, né? A disponibilidade emocional do parceiro, né? Do adulto que esteja interagindo com a criança no momento, ela é muito importante para que esse fluxo seja contínuo, recíproco e a gente consiga construir a iniciativa da criança. No nível 4, a respeito do fluxo contínuo, a gente diz sobre sustentar as interações de fluxo contínuo. O quanto a criança consegue se manter engajada nessa relação para expandir. Então, ela é capaz de compartilhar a resolução de problemas. A gente tem que encorajar a criança a experimentar coisas novas. A criança aprende a lidar com a frustração ou excitabilidade diante da comida. Pais e filhos têm que lidar com as recusas a certos alimentos. A criança, ela não precisa comer todos os tipos de legumes ou todos os tipos de fruta, né? Ela consegue uma formação nutricional, ela consegue estar ok só com certos tipos de alimento. Não precisa necessariamente ingerir todos eles, né? Participar com a criança em resoluções de problemas ao promover a experiência de preparo de alimento, tocar diferentes texturas, como eu falei para vocês, promover realmente a experiência da criança com o alimento. Negociações sobre o que, quando, como quer comer são estimuladas nas refeições, né? A gente trabalha inclusive conceitos matemáticos, né? De quantidade, etc. Quando a gente começa a negociar com a criança. Então, filho, você vai comer só um biscoito. E aí ela vem, não, mas eu posso 2. E aí a gente mostra quanto é muito, quanto é pouco. Vários conceitos, inclusive, né, de pensamento matemático, a gente pode trabalhar durante a refeição. Então, é realmente pensar que alimentação, afeto, relação é aprendizado. Ajudar a criança com as dificuldades na alimentação de forma tranquila. A gente realmente pensar no nosso estado emocional quando está em interação com a criança. E reconhecer e responder às experiências afetivas da criança. Nível 5 de ideias criativas, e aqui tem várias ideias criativas para vocês. Diz respeito sim à decoração de alimentos, a simbolizar e criar com a comida. A gente criar personagem, fazer voz divertida. A criança ser permitida brincar com o alimento. Não é brincar com a comida, mas brincar durante as refeições, né? Ser um momento de descontração e prazer. E aqui tem um exemplo de que a gente pode inserir um personagem na história. Quando a criança está em desconforto, em algum desconforto em relação à alimentação, pode entrar um personagem em que a criança alimente esse personagem, a gente alimente o personagem, o foco saia da criança um pouco e vá para esse personagem e que ela lide melhor com isso e crie memórias afetivas positivas em relação à alimentação. O pensamento lógico. Quando a criança já é capaz de negociar as coisas, né? Já tem o próprio desejo dela declarado. Então, por exemplo, no exemplo aqui, a criança quer uma pizza e você quer que ela coma salada, porque é saudável. Então, vocês podem chegar num acordo comum de um sanduíche natural, que tem, por exemplo, queijo e presunto da pizza, ainda pode ficar quentinho. E tem a salada, representada pela alface e pelo tomate, né? Então, quando ela chega nessa fase de desenvolvimento, a gente já é capaz de negociar com ela, de falar sobre os sentimentos em relação à comida, do que gosta, do que não gosta, da gente conversar sobre o quão sem graça se torna uma banana quando ela conhece o donut, né? As sobremesas sendo frutas não têm o mesmo prazer de uma sobremesa com açúcar industrializado. Então, a gente pensar sobre isso e conversar com a criança sobre isso, né? Então, experiências geram expressão. A gente precisa ofertar a experiência para a criança para ela formar uma quantidade de arquivos, de registro interessantes para ela poder usar e produzir no futuro, certo?
Em relação às diferenças individuais, a parte I do DIR, ela descreve formas de base biológica que cada criança recebe, regula, responde e compreende as sensações do mundo externo. Então, até a gente chegar à autonomia em relação à alimentação das crianças, a gente precisa passar por processos de regulação, como a gente conversou, que é a habilidade de estar presente de maneira adequada à refeição, totalmente aberta e pronta para esse momento, necessidades atendidas com suporte, rotina de experiências familiares nas refeições e a exploração dos alimentos com as experiências novas, né? Ela tem que ser permitida experimentar, fazer significado com aqueles alimentos, para aí sim adquirir autonomia. Então, alguns exemplos são habilidade de manter a posição para comer, coordenação oral-motora, participação motor grosso, como subir na cadeira, a própria postura, participação motor fino, com o uso de talheres, pinça e uso de copo, função motor oral, com padrões de mastigação, vedar lábios, formar e coordenar o bolo alimentar, e comunicação de fala e gestos. Tudo isso são habilidades adquiridas e a serem adquiridas na alimentação que potencializam outras capacidades de desenvolvimento. Então, para a função alimentar específica, a gente vai pensar no sensorial em relação à percepção e modulação, nas habilidades motoras grossa, fina e oral e no planejamento motor. Então, é a gente conseguir organizar as sensações para um uso, para um fim. No nosso caso da nossa conversa de hoje, para alimentação. Então, agora eu vou passar um vídeo para vocês, curtinho, sobre essa alimentação do BLW, que eu tô realmente encantada. Então, como vocês podem ver, a própria criança pega a quantidade de alimento, né, que ela deseja, ela vai experimentando, ela chega um momento em que ela tem o reflexo de gag, né, porque foi muito alimento, e na próxima vez ela coloca um pouco menos profundo na boca. Então, ela está aprendendo pela prática, ela está aprendendo porque ela está fazendo, e ela tem contato com os alimentos, tá vendo a coordenação e a comunicação mão-boca, né? Aqui ela ganha o vocabulário, que é assim que ela pega o pai ou a mãe dizem potato, 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 então ela ganha o nome daquilo que ela tá colocando na boca, então ela vai adquirindo vocabulário, fazendo significado. E a resposta afetiva dos pais nesse momento com é muito perfeita para a criança, para ela fazer esse tipo de relação com o alimento, para dar esse sorriso para a gente no final, né? De tô com prazer aqui, tô me satisfazendo na minha velocidade, no meu tempo, adequando o meu ritmo, né? Então, por isso que hoje eu trouxe para vocês esse método de alimentação que eu gostaria de apresentar para vocês que têm crianças com autismo, né? Porque ele tem tudo a ver com a abordagem DIR Floor Time, que eu estudo e aplico nas minhas terapias, né, com as crianças, porque ela é realmente baseada no respeito à criança, no próprio processo dela, e principalmente na participação dela no desenvolvimento, né? Ela se tornar uma criança pensante, exploradora, curiosa do próprio desenvolvimento. Então, a respeito do BLW, que muitas pessoas aqui no Conalco vão falar muito melhor que eu sobre isso, mas é só para a gente relacionar com a abordagem DIR e pensar sobre isso na alimentação do autismo, né? Ela é conhecida porque incentiva a autonomia do bebê durante as refeições e foi criada pela britânica Jill Rapley, e que é consultora em saúde, autora do livro Baby Led Weaning, Helping Your Baby to Love Good Food, né, ajudando o seu bebê a amar comida boa. Então, desde o como a gente apresenta essa comida ao o que a gente apresenta, né?
realmente fazer a criança amar a comida, se apaixonar pela comida. Assim como a gente fala no DIR for Time, que a gente faz a criança se apaixonar por nós, né? Se encantar pela relação. Então, refere-se a uma alimentação sem uso de colheres, a princípio, sem papinha, sem mingau, principalmente isso, guiada pelo bebê. É a própria criança que vai guiar o seu processo, o seu ritmo, a sua exploração. Então, é uma forma de introduzir os alimentos sólidos, diferente das papinhas tradicionais. É uma proposta que, por volta dos 6 meses de vida, o bebê comece a fazer as refeições juntos com a família. Sentado no seu cadeirão, enfim, onde a família achar melhor, mas junto. A comida é oferecida picada em formas e tamanhos que eles sejam capazes de segurá-la com as mãos e levá-la à boca. Assim, a criança vai comer o que quiser, na velocidade que quiser, sem pressão por parte dos pais, o que a incentiva a ter maior confiança, né? Como vocês viram no vídeo, a criança leva o alimento muito à boca, tem um reflexo, descobre, opa, fui muito. Então, ela mesma repensa e coloca menos, introduz menos o alimento. Então, ela está sendo ativa no processo de desenvolvimento dela. Os bebês aprendem fazendo, essa é a base. Isso é o que conversa muito com o DIR, essa é a relação que eu fiz. Os bebês aprendem fazendo, eles estão movidos por curiosidade e querem naturalmente manipular e explorar coisas novas, incluindo os alimentos. As crianças são completamente exploradoras e curiosas e a gente tem que incentivar isso, porque isso traz aprendizado, né? Então, aqui uma foto, umas imagens para vocês da diferença da alimentação por papinha, onde a gente tem que fazer essa alimentação da criança, né? A criança recebe o alimento na quantidade e velocidade que a gente quer, né? Do outro, e o alimento ele é todo misturado, ele acaba ficando de uma cor só, nada atrativo visualmente, né? E você mistura muitos tipos de legumes, né, naquela papinha ou de frutas, e a criança acaba não diferenciando esses sabores. Então, se ela recusa uma papinha e nela tem beterraba, batata e cenoura, você não vai saber exatamente o que ela não gostou ali, ou se ela não gostou dos 3 misturados, né? Já o alimento sendo apresentado como ele está no ambiente, com um leve cozimento e tal, ele vai estar, como esse brócolis, essa cenoura e essa melancia, ele vai estar disponível para a criança separadamente e de uma maneira em que ela explore todos os sistemas sensoriais dela, né? Ela pode cheirar, ela pode tocar, ela pode levar a boca da maneira que ela quiser, na quantidade e velocidade que ela quiser, no tempo dela. Tá? Então, a gente vai saber ler os sinais dela, se ela gostou ou não da comida, se ela rejeita uma laranja muito ácida, se ela se agrada de uma abobrinha. A gente vai saber exatamente o que a criança gosta ou não e respeitar isso dela, né? Isso é muito bacana. E, finalmente, o R do DIR é baseado nas relações. Descreve as relações de aprendizado com os cuidadores, educadores, terapeutas, colegas e quem mais estiver envolvido. Estes devem adaptar a forma de suas interações de acordo com a diferença individual e o nível de desenvolvimento da criança, permitindo assim a consolidação da base do desenvolvimento. Como eu falei para vocês, a gente precisa ter certeza que a recusa da criança a um alimento não foi porque a gente não apresentou da melhor maneira para ela, tá? Então a gente tem que investir na nossa habilidade de apresentar o alimento para as crianças, a gente tem que investir no nosso afeto, em como a gente vai afetar essa criança para ela gostar daquilo. Então depende bastante da gente, das mudanças das nossas atitudes para isso. E da nossa disponibilidade. Então, por isso que tanto o BLW, o DIR, todas essas filosofias e abordagens que têm como princípio o respeito à criança, elas pedem para primeiro a gente se cuidar, a gente cuidar do nosso estado emocional, a gente cuidar de como a gente vai, da nossa criatividade, de como a gente vai apresentar o mundo para a criança. Então, a gente precisa deixar ok, cuidar do nosso estado de regulação emocional, a gente precisa cuidar da nossa capacidade ou dificuldade de dar limite ao nosso filho e a nossa ansiedade, para a gente antecipar as necessidades dele, para a gente entender o estado emocional dele, ler os sinais, a gente precisa estar bem. Então, a gente precisa criar uma sintonia de estados mentais, de estados emocionais com essa criança, mesmo que ainda seja não verbal, né? Quando a criança ainda não fala ou é muito nova, a gente precisa criar esse ambiente de sintonia mesmo emocional
para entender ele melhor e oferecer as coisas na medida para ele. Claro que a criança traz respostas afetivas básicas inatas, que são transmitidas geneticamente e inscritas no cérebro, ela já traz isso, mas isso somado às experiências interpessoais, ao que ela recebe do meio, né, as experiências, vão formar os padrões afetivos mais complexos e diferenciados do indivíduo adulto. Então, a relação que o indivíduo adulto vai ter com a comida depende de como a gente vai apresentar isso para ele. E o afeto é mesmo o centro da aprendizagem, né? Relacionamentos são veículos para criar interações de aprendizagem. E o momento da alimentação, ele é totalmente rico para isso. Então, claro que a gente tem que pensar na parte nutricional, mas a gente precisa pensar no quanto a alimentação precisa ser esse momento de interação e respeito aos gostos, enfim, à exploração da criança. A reciprocidade afetiva concede à criança encontrar significado e experiência simbólica. E aí, para fechar toda essa ideia que eu tô falando com vocês, eu queria passar um vídeo, que é um vídeo que mexe bastante comigo, eu adoro assistir esse vídeo. É um pedaço de um filme chamado Sem Reservas, vocês podem pegar para assistir ele todo. E é um filme muito bacana, que ele traz essa experiência de alimentação pra gente, da dificuldade da menina do vídeo, do filme, né, em se alimentar, porque por uma situação do filme, ela tem que ficar com uma tia, que é chefe de cozinha, e acaba apresentando os alimentos para ela de uma forma muito elaborada, muito de adulto, né, isso não faz ela comer, ela se alimentar. E aí, eu já tô adiantando um pedacinho do vídeo para explicar para vocês. E aí, um dia que ela foi acompanhar a tia no trabalho, um dos chefes que trabalha com ela ficou sensibilizado pela criança não se alimentar, sabendo que a motivação para a fome é real, ela existe. Ele achou uma maneira bem bacana de trazer para ela esse se alimentar, né? Ela se alimentar. Então vamos passar o filme, o vídeo, senão eu falo muito dele. É melhor a gente sentir. Já tentei de tudo. Não importa o que eu faça. Ela não come. Por que não tenta dar comida normal de criança? Você andou falando com o meu terapeuta? Ainda esperando o peito de pato. Quase pronto, chefe. Tudo bem, 2 foie tartar, 2 biscuits e um queijo de cabra. Essa sempre tá pronta aqui, ó. Vamos escolher. Quase pronto, chefe. Está saindo. Esse prato Cheiro. 17, né? Basílico. Muito bem, eu preciso de um filé, uma garoupa, um queijo de cabra e um molho tartar. Eu preciso de um filé mal passado, uma salada de mariscos, um biscuit e um tagliatelle. Vamos, gente! Kate, os seus grandes fãs estão loucos para ver você. Lia, termina o prato da mesa 5, vou dar uma paradinha. Tudo bem, claro. É pra hoje, chefe. Onde estão os pratos que eu pedi? Anda, gente, vamos rápido. Vamos, gente. Tá bem, eu preciso de uma terrina, 2 biscuits e um lagostim, por favor. Eu necessito de uma pancetta, uma salada de mariscos e preciso de um filé e uma garoupa ao forno, por favor. Bom. A mesa 12 está impaciente. Vai demorar muito. Segura aí. Muito bem, um pato, uma garoupa e um soufflé, por favor. Agora mesmo, chefe. O que é isso aqui? É seu? Quem fez esse molho pronto aqui? Guarda um pouco pra mim. Sabia que na Roma Antiga
Os homens mascavam basílico antes do baile para tirar o mau hálito. Verdade. Alguém traz as colheres pra mim? Espaguete pra mesa acima. Obrigada. Viram quantas estratégias ele consegue pensar até afetar a criança para ela saciar a fome? Que já existia, que já a motivação ele já contava com ela, senão ele não teria se esforçado tanto, né? Então, essa é a base da nossa conversa de hoje, a gente pensar que as crianças com autismo, elas têm a fome, elas têm a vontade de estar junto, elas têm a vontade de comer, por mais restrita que esteja a sua alimentação, ela tem a vontade de se alimentar, ela tem a fome. Então, vai da nossa disponibilidade e criatividade de afetar a criança de maneira eficaz para que ela se alimente. Então, no caso desse vídeo, ele consegue desfocar do assunto comida, ele não chega para ela hora nenhuma e pergunta se ela quer comer ou se ela tá com fome, ele não é direto de forma nenhuma e ele chega através dos outros sentidos, né? Ele traz a erva, o basílico e ainda não toca no assunto comida, ele começa a desfolhar o basílico que é cheiroso, né? Então ele atrai ela pelo cheiro, pelo trabalho com o basílico, porque ele convida ela a desfolhar também, então ela participa daquele processo. Enquanto isso, ela está participando de tudo que ele está fazendo. Ele tem uma escolha muito feliz, que é o macarrão, né? Que raramente uma criança desconhece o macarrão ou, né, recusaria o macarrão. Ele foi no simples, né? A escolha foi no simples. E ele adiciona o basílico, que eles desfolharam juntos, ao macarrão, então, né, integrou as informações ali, e ele começa a comer, ele próprio, ainda não ofereceu a ela, ainda não direcionou para ela, né, e ela acompanhando todo o processo. Então, quando ele começa a comer e fazer e chega uma hora que ele busca até o olhar dela para ver se ela tá realmente com ele, né, naquele momento e tudo, e ela tá acompanhando, ela tá interessada, e ele começa a colocar elementos afetivos na voz, nos movimentos. Ela fica tão envolvida que quando ele deixa o prato com ela, ela não resiste e mata a fome. Então, esse vídeo é muito, eu acho ele mexe muito comigo, porque desde que eu assisti esse filme, eu achei o rapaz completamente floor time, né, D.R. floor time, achei a abordagem dele muito respeitosa e combina muito com o que a gente está conversando aqui, que é tornar a criança participativa do processo de alimentação, partir do princípio que ela tem motivação para se alimentar. E aí a gente cuidar de mudar as nossas atitudes, pensar estratégias, ter disponibilidade afetiva para oferecer todas as oportunidades e as melhores estratégias para as crianças. E aí eu queria fechar apresentando para vocês o meu projeto Afetoterapia, que está no Facebook. No final eu vou deixar o endereço para vocês, que entre várias coisas que a gente fala lá sobre praticar afetoterapia, né, como afetar a criança de maneira a trazer mais desenvolvimento, mais brilho no olho dela, a gente traz algumas dicas sobre a parte de alimentação. Eu sempre pensei muito sobre isso e acho muito bom a gente sempre conversar sobre, né? Esse é um exemplo do Juntem-se à Mesa, onde a gente pode promover essa interação no momento familiar e o ofereçam além do sabor. Outro exemplo do Praticando Terapia, em que a gente toca no assunto alimentação de novo, né? A gente fica muito preocupado em o que a criança vai comer, mas o como a gente esquece muitas vezes. Então, a criança participar dos processos de elaboração do alimento, como a gente conversou aqui esse tempo todo, ela participar do preparo, ela conhecer as etapas de um alimento, né, do processo de preparação do alimento, isso é muito importante. Quando a criança conhece as etapas de uma ação,
Isso pode ser potencializado para as etapas de pensamento, para a produção de fala futura. Então, a criança participar de todos os processos do dia a dia dela é muito importante para que ela se torne ativa, pensante e dona do próprio desenvolvimento. Vamos empoderar essas crianças, vamos deixá-las realmente donas do próprio processo, né? Então, eu queria fechar para vocês, que eu já me estendi demais, deixando meus contatos para vocês me escreverem, entrarem em contato comigo para a gente falar mais sobre esse assunto. Espero que vocês tenham recebido essa semente que eu plantei aqui, de uma mensagem de como a gente pode, na criança com autismo, voltar um pouco atrás e observar no comportamento dela o que está acontecendo em relação à alimentação, tá? O que ela pode estar, por que ela pode estar fazendo tantas recusas. Então, a gente voltar atrás no sentido da gente avaliar as nossas próprias ações com ela, né? A gente repensar o que a gente pode e principalmente como a gente pode oferecer esses alimentos de uma forma diferente, para que a recusa seja menor e de repente desapareça, para que a criança fique flexível em relação a novos alimentos, para que a criança entenda e signifique esse processo todo de se alimentar. Tá bem? Essa é a minha mensagem para vocês. E eu queria agradecer demais de novo a Aline Padovani pelo convite, né, de estar aqui com vocês. Agradecer muito a família dos meus pacientes, que sem eles, né, a teoria não é nada sem a prática, e sem a parceria da família também o trabalho não acontece. Vocês são tudo. E agradecer a cada um de vocês que está assistindo. Contem comigo. Um beijo da Dri.